Não. Mas será porque nem todas as pessoas, embora crendo que Ele é o Deus poderoso, Criador do céu e da terra, por que ela não serve a Deus? Qual o motivo disso? Nós encontramos a resposta dentro da palavra de Deus. Muitos discípulos seguiam Jesus, não somente os 12. Muitos discípulos e discípulas seguiam ao Senhor Jesus. Mas quando Jesus começa a discursar, começa a pregar, a ensinar para aquelas pessoas acharam difícil aquele ensinamento, receber aquele ensinamento. Acharam que era difícil seguir a Jesus do jeito que ele dizia que teria que ser. Acharam impossível para ela conseguir guardar os mandamentos de Deus. E muitos desses discípulos abandonaram Jesus e foram embora. Deixaram de seguir a Jesus a partir daquele momento, quando acharam difícil o discurso de Cristo Jesus. Será que hoje tem sido diferente? Hoje não tem sido diferente. As pessoas acreditam que Deus é o Pai eterno, é o Criador de tudo isso aqui, toda essa maravilha. Acreditam que Jesus é o Filho de Deus, que se despiu da sua glória, tomou a forma de homem, padeceu, morreu, ressuscitou o terceiro dia. Acredita nisso. Mas ela não tem fé para guardar os mandamentos de Cristo, para fazer a vontade de Deus e tornar um seguidor, uma seguidora do Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus começou a falar para aquelas pessoas de algo novo, ele começou agora a trazer novidade para as pessoas. E sabe o que acontece? As pessoas têm uma resistência terrível às novidades. Existem pessoas que trazem aquela coisa do passado na sua mente. Ela traz aquela tradição terrível na sua mente. E quando vem o novo, ela tem dificuldade de aceitar o novo. O que traz vida eterna é o novo. As coisas velhas, elas não somam para nada na vida de ninguém. As coisas velhas, para quem quer o novo, ela deixa o velho lá no passado, para trás. Ela nem olha para trás para o velho. Porque quem está vivendo o novo, ela anda sempre para frente, porque ela quer avançar, ela tem um destino, ela tem um lugar a chegar, e quem quer chegar em algum lugar, olha somente para frente. O velho não pertence a Deus. Tudo que Deus quer é matar o velho na nossa vida, porque quando o velho morre, nasce o novo. Se o velho não morrer, o novo não nasce. Por isso hoje muitas pessoas estão vegetando, porque elas estão presas ao passado, estão presas ao velho, estão tão mortas, porque quem está preso no velho está morto. Qual era o velho aqui nessa situação para esse grupo de discípulos de Jesus? Seguia Jesus, estava crendo que ele era o Filho de Deus. Porque essas pessoas, elas testemunharam dos milagres de Jesus. Elas estavam seguindo Jesus, viu Jesus curar cego. Elas viram Jesus curar leprosos.
Elas viram Jesus ressuscitar mortos, curar paralítico. Elas viram Jesus expulsar legião de demônios. E essas pessoas então ficaram maravilhadas. E de uma vez maravilhadas, tomaram a decisão, tiveram a atitude de seguir a Jesus. Mas, porém, com dificuldade de aceitar os mandamentos de Jesus, que era novo. Jesus sempre trouxe o novo. Ele diz assim, ó, um novo mandamento eu vos dou. Um novo mandamento. Ele trouxe um novo mandamento. Jesus, ele é novidade. Ele traz novidade para as nossas vidas. Nós passamos a viver uma vida que a gente nem imaginava de viver. Eu estou falando da graça de Deus. Eu estou falando do dom de Deus. Eu estou falando do Espírito de Deus, que é derramado nas nossas vidas, que nos enche e nos dá força, que nos dá fé para a gente prosseguir, para a gente enfrentar as dificuldades sem retroceder, sem voltar atrás. Só consegue seguir a Jesus, avançar, quem aceita o novo. O novo mandamento eu vos dou, que ameis uns aos outros. Independente de quem seja a pessoa, que ameis o seu próximo, que ameis não somente aquelas pessoas que é do nosso agrado. Tem muitas pessoas que nos desagradam, tem muita gente que faz mal para a gente, mas Jesus manda amar essas pessoas. Sabe o que ele diz? Amai o que vos persegue. Não é brincadeira. Não é brincadeira você amar o seu perseguidor, quem persegue você, quem faz de tudo para te parar, quem luta contra a sua vida. Jesus disse que é para você amar esta pessoa. E dentro do contexto aqui desse texto, o qual nós estamos discorrendo, onde muitos discípulos de Jesus abandonaram a Jesus e foram embora, voltaram atrás. Foi quando Jesus estava falando do novo. Jesus falou que ele é o pão da vida. Ele chocou aquela comunidade de discípulos. Quando ele diz que ele é o pão da vida, ele chocou aquelas pessoas. Muitas das vezes, a palavra de Deus nos choca. Ficamos chocados. Ficamos ouvindo o ensinamento do passado, e a gente ficou preso àquele ensinamento, mas agora vê um novo, quando Jesus, ele ilumina a nossa mente para nós entendermos a sua palavra. Quando o novo vem, nós ficamos chocados. Eu confesso a você que eu tenho ficado chocado muitas das vezes quando eu descubro o novo. E o novo está aqui dentro dessa palavra. E ele passa a ser novo para a gente quando o Espírito Santo ilumina a nossa mente para a gente entender. E essa comunidade de discípulos estava acostumada com a lei de Moisés. Quando Jesus disse que ele é o pão da vida, eles ficaram chocados. E tiveram dificuldade de aceitar o pão da vida, porque estava preso no passado, no velho. Eles disseram para Jesus: olha, nossos pais no deserto comeram o pão que Moisés deu. Eles estavam presos nas coisas materiais. O Senhor, nosso Deus, tem nos chamado para viver uma vida espiritual, uma vida cheia de graça, cheia do seu Espírito. Mas eles estavam presos no pão material. Nossos pais
Moisés deu aqui no deserto o pão para nossos pais. Mas na verdade quem deu o pão nem foi Moisés, foi Deus. O pão que eles falaram foi o maná. Que na trajetória dos hebreus, quando foram libertos do Egito, rumo à terra de Canaã, Deus cuidou do seu povo mandando maná do céu. Foi necessário naquele momento. Porque se Deus não cuidasse deles, não desse o maná, eles teriam morrido e a palavra de Deus não se cumpria. Porque Deus prometeu para o seu povo de dar a terra de Canaã para eles, tirar do Egito e dar a terra de Canaã. Se Deus não nos alimentasse no deserto, morreria de fome. E como ficaria Deus, que não falha nas suas promessas? Então Deus mandou o maná para aquele povo. Os que foram obedientes entraram na terra de Canaã. E quando Jesus falou que Ele é o pão da vida, Ele chocou aqueles discípulos. Como que pode? Nossos pais comeram o pão no deserto que Moisés deu. Nós vamos comer ele como? Jesus disse que ele é o pão da vida, que é aquele que não comesse da sua carne e não bebesse do seu sangue, não teria vida. Sabe? Às vezes a pessoa ela está seguindo uma religião, mas não está andando em novidade de vida. Ela não está andando em espírito. Ela está apenas seguindo uma religião, uma tradição, mas não está vivendo em novidade de vida, porque ela não aceita o novo. O coração endurece, ela bate o pé no chão e ela não se rende ao novo. Jesus, ele quando se manifesta na plenitude dos tempos, ele era o novo para a nação de Israel. A nação de Israel teve dificuldade de receber o novo que era Jesus. Sempre as pessoas colocam os obstáculos para não crer. Quando Jesus começa ensinando, pregando, alguns falaram: ué, não é isso aí? O filho de José e Maria? Nós conhecemos suas irmãs, seus irmãos? Não é esse aí o filho do carpinteiro? Como que essa pessoa vai agora crer que Jesus é o Deus Filho? Ela está mostrando agora, discutindo sobre a vida humana de Jesus. Conhecemos seus irmãos, suas irmãs, conhecemos o pai dele, o carpinteiro. Está olhando agora para a vida humana de Jesus.